CEIP, Casa Espírita Ilha de Paquetá, trazendo conhecimento através do decodificador Allan Kardec, consolando corações, mostrando o caminho do aprimoramento moral, despertando o espírito imortal em cada um de nós através da doutrina espírita, concedendo o pão do espírito que nos fortalece, dando sentido à vida. Boa noite a todos, bem-vindos a mais uma quarta-feira para o estudo do Livro dos Espíritos, né? Quem quiser colocar o copinho de água para fluidificar, a espiritualidade vai trabalhar de acordo com a necessidade de cada um, né? Vamos então dar início à nossa prece, elevemos nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus e peçamos a Ele que fique em nosso lar, que nos dê a compreensão do nosso estudo, que ilumine o palestrante, ao mentor da CEIP, aos nossos mentores espirituais. Eu peço permissão para dar por iniciado a noite de estudo de hoje, estando sempre conosco, nos dando entendimento, sabedoria para entender a palavra do expositor e a lição de hoje. Que assim seja, meu Pai, graças a Deus. Chamo o expositor de hoje, seja bem-vindo, para dar início a mais um estudo nessa quarta-feira. Graças a Deus. Boa noite, queridos amigos da Ilha de Paquetá. Estamos aqui dando continuação ao estudo do Livro dos Espíritos. E hoje nós temos duas perguntas para conversar com os companheiros. Mais uma vez, o nosso boa noite. Desejamos a todos os amigos muita paz e que esse breve momento, esse breve encontro, nos auxilie de alguma forma no nosso esclarecimento, no nosso processo de evolução. Então, dando continuidade ao nosso estudo do Livro dos Espíritos, nós vamos falar sobre divisão da lei natural, perguntas 647 e 648. Achamos por bem ler as perguntas, ler a resposta que o Espírito da Verdade deu a Kardec e fazermos um comentário para os companheiros refletirem. Então vamos lá. Com calma, porque temos tempo. Pergunta 647. A lei de Deus se acha contida toda no preceito do amor ao próximo, ensinado por Jesus? É óbvio que sim, né? Certamente, esse preceito encerra todos os deveres dos homens uns para com os outros. Cumpre, porém, lhes mostre a aplicação que comporta, do contrário, deixarão de cumpri-lo, como fazem presentemente. Demais, a lei natural abrange todas as circunstâncias da vida, e esse preceito compreende só uma parte da lei. Aos homens não são necessárias regras precisas. Ou melhor, aos homens são necessárias regras precisas. Os preceitos gerais e muito vagos deixam um grande número de portas abertas à interpretação. Bom, essa primeira passagem, essa primeira pergunta, ela coloca para a gente uma reflexão. Deus, ao longo de todo o processo de evolução da humanidade terrestre, enviou seus prepostos, como a gente pode constatar no livro A Caminho da Luz, para que esses prepostos possam ou pudessem nos ensinar um conhecimento de maneira a nos auxiliar a todos em nosso processo de evolução. O melhor exemplo na antiguidade, os xamãs, as pitonisas, os oráculos, procuravam orientar os homens num caminho reto. Mesmo assim, era necessário que a providência divina
mandasse leis mais firmes, de maneira que os homens pudessem fazer uma melhor leitura da natureza, de tudo que se passa ao nosso redor. Porque quando nós falamos da lei natural, nós não falamos apenas do trato do homem para com o homem. Nós falamos do trato do homem para com a natureza, do homem para com os animais, do homem para com o meio em que ele vive. Hoje, isso é uma coisa muito evidente, porque nós temos, por exemplo, leis ambientais, nós temos movimentos ecológicos, nós temos movimentos de proteção ao meio ambiente por conta do aquecimento global, do derretimento das geleiras. A gente sabe disso tudo, do processo da poluição dos rios e mares. E desde aquela época, o homem já tinha um descuido muito grande, um descuido de abuso em relação à natureza. E os benfeitores espirituais procuravam orientar o homem para que ele não menosprezasse a oportunidade de aproveitar o que o planeta tinha a lhe oferecer. Dessa forma, o que vai acontecer? Os benfeitores espirituais procuram orientar os homens de maneira a melhor se conduzirem, a caçarem de acordo com a necessidade da alimentação, de tirarem da natureza apenas o necessário. Tanto é que as comunidades que nós chamamos primitivas, as comunidades tribais, não só no interior do continente americano, mas também na África, por exemplo, lançam mão dos recursos da natureza apenas para a sua sobrevivência imediata. Os índios, por exemplo, diariamente eles saem para pescar, para caçar. Eles não consomem mais do que o necessário para a sua sobrevivência. Não existe, por exemplo, acúmulo de riqueza. A natureza é uma fonte inesgotável de suprimentos e o homem tira da natureza de acordo com a sua necessidade. Não havendo a necessidade de sobra, hoje, o homem moderno, ele produz a sobra justamente para lhe facilitar a vida. Tanto é que os supermercados representam exatamente isso. Então, dentro de um contexto de evolução, vejam bem, a sociedade humana, ela evolui na maneira de enxergar o próximo, enxergar a sociedade, enxergar o universo. Porém, a gente precisa se lembrar que o homem tem uma responsabilidade muito grande para com o meio em que ele vive. Porque o planeta Terra que nós ocupamos ainda vai continuar sendo a nossa morada durante muito tempo. Somos espíritos imperfeitos, espíritos que se encontram num nível evolutivo de provas e expiações, e dentro desse contexto de provas e expiações, nós precisamos preservar o planeta Terra. Existem até alguns filmes futuristas, O Dia que a Terra Parou, quando indivíduos que vêm de outros planetas aqui nos alertar, nos chamar a atenção, porque do jeito que nós estamos agredindo a natureza do planeta, nós vamos destruir o planeta. E dessa forma surgiram dois filmes, um na década de 40 para os anos 50 e um agora recentemente, final dos anos 90, início do ano 2000, falando exatamente o dia que a Terra parou, quando uma nave vinda de um outro orbe provoca, digamos assim, um choque de realidade no planeta Terra,
para que os homens parem e pensem da sua responsabilidade para com o meio em que eles vivem. Por quê? O homem continua sujando a natureza, poluindo, matando os animais, agredindo violentamente o meio, aquecendo a atmosfera com a emissão de gases de carbono, alterando e promovendo o efeito estufa, comprometendo o que nós chamamos a camada de ozônio. Tudo isso altera a estrutura do planeta. Ela pode ser revertida, mas exige o quê? Um movimento da nossa parte de consciência muito grande. Isso é um trabalho coletivo da humanidade como um todo. Da mesma maneira que nós acreditamos que o planeta Terra vai se tornar um mundo de regeneração, o movimento trabalho para migrar o planeta Terra do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração é o mesmo trabalho que a própria humanidade vai ter que ter de promover uma grande reciclagem do lixo, tá? Isso seria um exemplo. Despoluir rios e mares, tentar reflorestamento, tentar revitalizar espécies de animais que estão em extinção, principalmente nos mares. Esse movimento, ele não é um movimento simples. Esse movimento é um movimento de grande porte da humanidade como um todo. Apareceu outro dia, num canal de TV aberta, uma reportagem falando de que todo lixo que nós jogamos no mar é levado pela correnteza para uma determinada região do Oceano Pacífico. E nessa região a correnteza parece que acumulou lixo, mas em grande quantidade, plástico, isopor, madeira, tudo aquilo que o tempo não vai destruir com facilidade. Existem países que chegam ao ponto de vender seu lixo para outros países mais pobres, tá? Para que eles possam reaproveitar o lixo, ou até pagam para que determinados países do terceiro mundo recebam lixo para que eles possam reciclar de alguma forma. Países africanos, países da América Latina, e alguns países têm trabalho de reciclagem, mas a reciclagem ela tem que começar no país de origem. O movimento de reciclagem, ele existe, mas ainda está muito acanhado, e com isso a natureza paga o preço da diferença, porque, infelizmente, nós acabamos tendo que arcar com a poluição do meio ambiente. A terra contaminada por minerais pesados, resíduos tóxicos, os rios poluídos por esgoto, por falta de tratamento. Tudo isso é uma combinação que vem desde o passado. Vocês vejam, quando Kardec recebeu do Espírito da Verdade essa orientação, já era uma orientação quase que ecológica, de que nós temos um compromisso para com o meio em que nós vivemos. Então, essa seria, de uma forma resumida, para os amigos, o estudo da pergunta 647. Na pergunta 648, nós vamos ver o seguinte: que pensais da divisão da lei natural em 10 partes, compreendendo as leis de adoração, do trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade, por fim, a de justiça, amor e caridade. Essa divisão da lei de Deus em 10 partes e a de Moisés
e da natureza a abranger todas as circunstâncias da vida, o que é essencial. Podes, pois, adotá-la, sem que por isso tenha qualquer coisa de absoluta, como não o tem nenhum dos outros sistemas de classificação, que todos dependem do prisma pelo qual se considere o que quer que seja. A última lei é a mais importante, por ser a que faculta ao homem adiantar-se mais na vida espiritual, visto que resume todas as outras, a lei do amor e da caridade. É lógico que se nós pararmos para pensar, a questão do bom senso. Se todo mundo fizesse a sua parte, a coisa ficaria um pouco mais facilitada. Aqueles que moram em edifício, se jogassem o lixo bem embalado, separando o lixo orgânico do lixo reciclável na lixeira, facilitaria o trabalho do faxineiro e do porteiro na hora de entregar o lixo para o sistema de coleta. Se as pessoas que moram em casas, por sua vez, separassem o lixo de maneira a facilitar o trabalho dos coletores, nós criaríamos um movimento de grande porte, de tal maneira que o lixo orgânico ele poderia ir para regiões de aterro, até mesmo ser transformado em adubo, assim como o lixo inorgânico reciclável, como plástico, vidro, madeira e metal, tá? Ele poderia ser pano também, ele poderia ser reciclado. A gente já viu que existem indústrias de reciclagem para sobras de tecido, indústrias de reciclagem para vidro, indústrias de reciclagem para madeira, para metal, e madeira, metal, vidro, que eu falei, né? Então, isso tudo, e plástico, e pano. Então, isso tudo poderia ser melhor trabalhado, mas depende do homem desejar. Eu tive a oportunidade de ver uma reportagem que no estado de São Paulo estavam fazendo um trabalho muito interessante quando eles estavam demolindo, por exemplo, um prédio público. Todo o material de demolição do prédio, até mesmo as paredes do prédio, eles estavam sendo reaproveitadas. Ou seja, eles estavam moendo as paredes para aproveitar que no processo que eles moem, né, eles têm o tijolo moído, o cimento moído, separando das vigas para serem também reaproveitadas. No momento que a gente vê esse movimento de reciclagem nessa proporção, a gente começa a observar que a questão ela passa muito pelo cunho de ordem moral. Antigamente as pessoas queimavam o lixo no fundo do quintal, na época que não existia coleta. Hoje existe coleta, você não pode queimar o lixo por causa da fumaça. Mas você pode perfeitamente, se você tiver um quintal com terra, você pode enterrar o lixo orgânico e até produzir adubo para plantas. Você pode... Existem alguns países que existem umas máquinas que trituram a folha das árvores para fazerem adubo. Existem algumas prefeituras que pegam a água que já foi utilizada em sistema de esgoto. Não é uma água potável, mas é uma água que pode ser usada para irrigar jardim, por exemplo. Águas não potáveis que foram usadas para lavar determinados lugares, elas são recolhidas, tá? E elas podem ser usadas. Existem prefeituras que têm represas ou têm um sistema de captar água da chuva, para que a água da chuva ela possa ser aproveitada para regar jardins. Isso tudo vai depender do desejo
das pessoas em quererem melhorar o meio ambiente, produzindo menos lixo. Esses dias, por exemplo, eu tive chance de ver na televisão falando sobre reciclagem de lixo eletrônico. O lixo eletrônico são todos os aparelhos tipo televisão, computador, celular, tablet, brinquedos eletrônicos, tudo que é eletrônico de uma forma geral. E quando enguiça e não tem conserto, vale mais a pena comprar um novo. E o que nós vamos fazer com o lixo eletrônico? Esse lixo eletrônico ele pode ser recolhido de forma apropriada, com pilhas e baterias. Mas vejam, se nós não tivermos essa preocupação, isso vai ficar acumulado na natureza, porque isso não se desfaz de forma natural. E observem o seguinte, quando Kardec perguntou ao Espírito da Verdade sobre que pensais da divisão da lei natural em 10 partes, ele colocou nas entrelinhas o que eu estou falando para vocês. A lei de adoração, a lei do trabalho, a lei da reprodução, a lei da conservação. Conservação do quê? Do meio ambiente. A lei da destruição que se faz necessária, mas a lei da conservação e da destruição dentro de um bom senso, sem serem abusivas. Ou seja, se o homem souber destruir para poder reconstruir, isso não será uma destruição abusiva. Às vezes se faz necessário destruir velhas casas para construir um condomínio de casas ou um condomínio de prédios. Mas o que se faz desse material que fica sobrando? Isso pode ser reciclado. A palavra mágica é a reciclagem. Olha, eu tive a oportunidade, só para vocês terem uma ideia, de conhecer uma casa espírita aqui no subúrbio do Rio de Janeiro. Não vou entrar em detalhes, para também não fazer propaganda, mas eles têm um trabalho de alimentação saudável, utilizando reciclagem de frutas e de restos de alimento. Então, eu achei interessante que, por exemplo, é possível você, sabendo aproveitar, o nível de desperdício ele vai ser mínimo. Com isso, tudo aquilo que nós utilizamos, a gente pode reaproveitar. Eu me lembro, lá no interior de Minas, não é bem roça, mas bem interior, que meu tio dizia uma coisa que ainda hoje, para lá, é uma grande verdade. Nada lá se perdia. A comida que era utilizada, as sobras, eram dadas para os cachorros, para as galinhas. O que as galinhas e os cachorros não comiam, iam para os porcos. As frutas que eles usavam, eles cortavam as frutas, as cascas, e davam para os porcos. Os porcos comiam as cascas. Então, havia um processo, digamos assim, numa cadeia alimentar, que era aproveitado tudo que existia. Ou seja, tudo que eles precisavam, eles tiravam do próprio terreno em que eles viviam. Eles só compravam aquilo que eles não tinham condições de produzir. E, mesmo assim, havia um movimento muito grande de se reaproveitar até mesmo embalagens. A técnica da reciclagem, eu volto a falar nisso, ela é uma técnica mais cara. Exige um investimento inicial alto. Nas grandes cidades, existem associações de catadores de latinha, de embalagem PET, em que as pessoas catam tudo isso e entregam em determinados locais, aonde eles recebem uma quantia por quilo
justamente para que esse material possa ser reaproveitado de outra forma. Então, vejam, as leis morais da vida, elas se subdividem. Quando Moisés recebeu de Deus o Decálogo, ou os 10 mandamentos contêm, ainda hoje, de uma maneira bem sutil, informações que nos levam a uma profunda reflexão. Nós temos uma responsabilidade para com a sociedade que a gente vive. E essa responsabilidade, ela nos leva a uma profunda reflexão. Eu tenho um compromisso. A gente ensina nas escolas o lixo na lixeira. A criança, muitas das vezes, ela replica ou reproduz aquilo que ela tem na sua casa. Se seus pais não dão um bom exemplo, essa criança, infelizmente, ela vai replicar esse mau exemplo na sociedade. Eu vi uma vez uma propaganda que eu sou obrigado a reconhecer. A cidade mais limpa é a cidade em que o povo contribui sujando menos. Então, nós temos uma responsabilidade global. Houve um movimento na cidade do Rio de Janeiro, quando eles encontraram uma tartaruga, não sei se vocês se lembram disso, com um canudinho de refrigerante enfiado no nariz. Surgiu um movimento na cidade do Rio de Janeiro para acabar com os canudinhos de beber refrigerante de plástico e copos de plástico. Embora o plástico tenha surgido como uma alternativa barata para o ferro, ou para o vidro, melhor, tá? Ferro não, vidro. O grande problema é que o plástico biodegradável, ele é caro. Então, vocês vejam que eu estou falando aqui sobre Kardec, estou falando sobre as leis naturais, estou falando da responsabilidade do homem com a própria natureza. Porque desde a antiguidade já existia uma preocupação de reaproveitamento da natureza. Os árabes desenvolveram um tipo de papel na Idade Média chamado papel de trapo, ou seja, restos de pano poderiam ser desmanchados e com a celulose do pano ser feita papel. Então, é curioso que ainda hoje nós encontramos indústrias de reciclagem, mas que não conseguem ganhar força por conta do custo em se pegar a matéria já utilizada e reciclá-la para ser reaproveitada. Alguns países, por exemplo, europeus, voltaram a usar garrafas de vidro para não se usar garrafa PET. Quando surgiu a garrafa PET de plástico, o objetivo, segundo eles na época, era facilitar o transporte e evitar acidentes. Porém, o que se faz com as embalagens descartáveis? Então, alguns países estão sugerindo às pessoas, tá, a um movimento ecológico: vamos voltar a usar copo de vidro, vamos voltar a usar objetos reaproveitáveis e só usar o descartável em última instância, para não promovermos o aumento do lixo. Da mesma maneira, vocês podem até se perguntar, mas por que você está falando tanto disso? Porque da mesma maneira que nós temos uma preocupação para com o próprio homem, a lei do amor, ela começa na preocupação com o próximo. De uns anos para cá, essa preocupação ela aumentou muito. E nós nos preocupamos com o nosso semelhante quando desejamos para o nosso semelhante aquilo que desejamos para nós. A oportunidade do trabalho, a oportunidade do livre culto, livre adoração, tá? Sem nenhum tipo de repressão.
a oportunidade de construção de família, de criar filhos, de conservar valores, sendo necessário destruir de forma positiva, como, por exemplo, reflorestamento, um movimento de madeira, existe um tipo de madeira de reflorestamento que é usada para determinado tipo de móveis, determinados tipos de trabalho, uma sociedade mais organizada, mais justa, aonde o progresso possa atingir a todos, independente da comunidade do bairro, maior igualdade social e direitos para todas as pessoas, o verdadeiro sentido de liberdade. Não é, a liberdade não é você fazer o que você quer, é você saber usar o bom senso para poder aproveitar a vida. E todos terem um compromisso para com o meio ambiente. Não é transferir para o poder público a única responsabilidade de fazer a manutenção do ambiente. Nós temos a responsabilidade. Se eu passo numa lanchonete, compro um refrigerante, vou tomando na rua, e procurar uma lata de lixo para botar o lixo no lixo. Não é largar em qualquer lugar. Não é pelo fato de eu ter comprado alguma coisa, largar o saco plástico. Eu canso de ver, às vezes, a gente está andando na rua, um saco plástico na calçada, voando, porque o indivíduo largou de propósito. Ele não está nem preocupado se aquele saco plástico vai cair no bueiro, junto com as folhas, vai formar uma maçaroca, vai entupir o bueiro, e aí a água, durante o momento da chuva, não vai escoar. As pessoas não pensam nisso. Elas não pensam de forma coletiva. E vocês vejam que as leis naturais, das 10 leis que a gente acabou relacionando aqui, a última é a lei do amor e da caridade. No momento que eu pego um lixo que possa trazer comprometimento para o ambiente e jogo ele no local próprio, eu estou me preocupando com o semelhante. Se eu vejo que tem um saco plástico em cima de uma tampa de bueiro que possa grudar e possa impedir que a água escoe, se eu tirar aquilo ali e jogar no lixo certo, quando tem uma lixeira próxima, eu estou evitando um problema maior. Porque o gari, ele limpa, né? Ele tem aquela função de fazer a limpeza, mas nós temos a obrigação de conservar. Nós não conservamos. Por isso que continua o problema vira um círculo vicioso. É um processo de educação, é um processo de amor, da prática do amor ao próximo e de amor próprio, porque no momento em que eu não mantenho o ambiente que eu moro, eu não mantenho o local que eu vivo limpo, a calçada da minha rua, o meio-fio da minha rua, eu não limpo isso, eu acabo sendo responsável se a sujeira vai para o bueiro. E não me custa. Às vezes não custa nada passar uma vassoura, você recolher uma latinha caída num canto e jogar no lixo, uma garrafinha PET, mas aquela velha história, né? A gente sempre transfere a responsabilidade que nos cabe para o outro. Se cruzou no nosso caminho e a gente pode fazer alguma coisa em prol do bem comum, por que a gente não faz? Segundo os benfeitores espirituais, as leis morais da vida, para que a gente possa ir encerrando o nosso encontro, elas vêm escritas na nossa consciência. Está aqui, na nossa consciência, as leis morais da vida. Mas, infelizmente, por uma irresponsabilidade pessoal de cada um de nós, pela uma falta de maturidade do senso moral, não só minha, mas de todos nós,
nós adiamos ou transferimos para terceiros a responsabilidade de fazermos algo de positivo por todos nós. E dessa maneira, nós vamos adiando a evolução do nosso bairro, da nossa rua, do nosso bairro, da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, transferindo sempre a responsabilidade em alcançarmos um mundo melhor para os espíritos, para os governantes, sempre para o outro, e deixamos de fazer a nossa parte. Deixamos de fazer aquilo que está ao nosso alcance. Deixamos de exercitar as leis morais da vida que trazemos no nosso âmago, que podem ser invocadas pelo bom senso. São leis de bom senso. Eu não vou tirar da árvore um fruto que eu não vou consumir. Isso é bom senso. Eu não vou jogar na rua alguma coisa que vai sujar. Eu vou jogar no lixo. Isso é bom senso. Isso não é só uma questão de educação. A educação, ela vem para nos nortear. Mas nós trazemos do nosso âmago, salvo exceção daquelas pessoas que têm problemas de ordem mental, tá? Nós trazemos no nosso âmago a diretriz da vida. Eu convido os amigos para juntos elevarmos o nosso pensamento em prece e finalizarmos esse nosso singelo encontro nessa tarde de quarta-feira. Tarde não, já noite de quarta-feira, não é verdade? Com uma breve prece de agradecimento. Deus, Pai amado, Senhor de infinita bondade e misericórdia, nos resta agradecer essa troca de ideias. A doutrina espírita, ela é muito transversal. Ela nos convida a uma reflexão profunda diante da vida. Porque o mundo que nós desejamos é um mundo que nós iremos construir através do nosso esclarecimento pessoal. Depende de cada um de nós. Depende de transformarmos essa natureza em um mundo melhor. Só temos a agradecer a oportunidade desse encontro fraterno, passando a palavra ao nosso companheiro da CEIP, que irá dar continuação e vai finalizar o nosso encontro simpático do final da tarde ou da noite de hoje, já é noite de quarta-feira. Um abraço fraterno a todos, que Jesus nos abençoe por hoje, agora e por todo sempre. Que assim seja. Agradeço ao expositor de hoje pelo estudo. Agora vamos passar para a segunda parte, né, que é a preparação para o passe à distância. Vamos mentalizar positivo. Nízia, por favor, toca a música. Quem botou a aguinha para fluidificar, vamos orar, mentalizar e nos preparar para o passe à distância. Nízia, toca, por favor.
realmente é uma música bonita, realmente é preparação para o passe, né? Agora vamos, Ricardo, por favor, vamos subir a nossa oração. Peço aos passistas da SEIP que mentalize positivo. Vamos orar pelos nossos doentes que estão nos hospitais, que estão nos lares, tantos outros que a gente não conhece, os que estão em nossos corações. Ricardo, sobe, por favor, a nossa prece. Repitam em pensamento ou em voz alta. Jesus, pelas suas palavras e pelos gestos de vossas mãos, curaste cegos, paralíticos, leprosos e tantos outros doentes. Eu também venho suplicar pelas minhas enfermidades. Dai-nos, Jesus, a graça da perseverança na oração, apesar do desânimo. A graça da coragem para buscar a cura, mesmo depois de várias tentativas. A graça da simplicidade para aceitar a ajuda dos profissionais, familiares e amigos. A graça da humildade, para reconhecer as próprias limitações e entender que ainda sou um espírito em evolução. A graça da paciência nas dores e dificuldades do tratamento. A graça de compreender, pela fé, a transitoriedade desta vida. A graça de entender que o pecado é a maior de todas as enfermidades e prometo não pecar mais para não ficar doente. Peço ao mentor espiritual, e toda a falange de trabalhadores da Casa Espírita Ilha de Paquetá. Sei que me ajude a passar por esse momento. Estou ciente que a doença é a cura do espírito. Como dizia Jesus ao término de cada cura, vá, e não peques mais para não ficardes doente novamente. Que assim seja.
encerramos mais uma quarta-feira. Boa noite a todos. Até a próxima quarta, se assim Deus permitir. Graças a Deus. A Casa Espírita Ilha de Paquetá, CEIP, agradece a presença de todos. Deseja que tenhamos uma excelente noite de sono reparador, com descanso do corpo físico. E que nosso espírito possa emancipar-se em missão de trabalho no bem ou em estudos em esferas espirituais mais elevadas. Se você gosta do nosso trabalho, inscreva-se no canal, dê seu like e compartilhe com amigos para que mais e mais pessoas possam ter acesso à nossa doutrina consoladora. Divulgar o Espiritismo também é caridade. Fique com Deus e que a paz de Jesus vos guie.